Oi pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Online. A nossa aula é referente ao volume 2 da semana 1 do segundo ano do ensino médio com o tema A Expressividade Humana através das Artes Visuais. Eu sou Viviane e antes que você pense que eu vou ser mais uma professora do Escola Online que vai te pedir para nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal do YouTube, eu te digo, não, eu não vou fazer isso. O meu gato vai. E o Odin adoraria muito que vocês nos seguissem nas redes sociais e se inscrevessem aqui no YouTube. Poxa vida, vai desapontar o Odin? Se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com os seus pets. Ativa o sininho para estar sempre recebendo os nossos novos conteúdos. Me espera depois da vinheta que a gente vai estar aqui com muito conteúdo. Até logo! Ei pessoal, voltei para falar com vocês da importância das artes visuais em nossas vidas. Pois é, muitos pensadores, artistas, pintores e escritores falaram da importância da arte. Ferreira Goulart, por exemplo, escritor brasileiro que morreu em 2016, afirmou que a arte existe porque a vida não basta. É nesse contexto que a gente entende a importância das artes visuais para nossa expressão, comunicação e para nossa formação. Há ainda pensadores que foram além e que afirmavam que a arte é o que nos constitui e constitui a nossa humanidade. Assim sendo, nós somos seres, por exemplo, que nos distinguimos dos outros animais também pela possibilidade de fazer e de apreciar artes visuais. Legal, né? É considerando isso que eu passo agora a falar um pouquinho com vocês da historiografia das artes visuais. Como vocês já devem saber, as primeiras manifestações artísticas apareceram nas paredes das cavernas, exemplificando a necessidade de comunicação humana através da imagem. Exatamente, há muito e muito tempo atrás, alguns de nossos antepassados assopraram um pigmento nas mãos e viram que nas paredes ficavam a marcação e que essa marcação poderia distinguir a nossa espécie de outras espécies animais, que surgiu a arte. Com base nessa utilidade, nós estamos produzindo arte, evoluímos e ressignificamos a arte ao longo da história. Por essas manifestações artísticas é que nós conseguimos, por exemplo, descobrir como eram os métodos de caça, de guerra e de crença dos nossos antepassados. É pensando nisso, pessoal, que eu passo agora a comentar com vocês a nossa atividade, que pede justamente para que a gente identifique o significado da produção de arte rupestre na pré-história. Olha só a alternativa A. A produção de arte rupestre enfeitava as cavernas pensando na capacidade estética que as imagens trariam para o espaço. Lembra que eu acabei de falar com vocês que as artes surgiram por uma função de utilidade? Não era muito comum, ou melhor, não era quase nem um pouco comum os nossos antepassados pensarem na estética, na beleza daquela produção. Muito pelo contrário, eles pensavam representar objetos, coisas, fatos e seres muito próximos do real, ok? E a gente sabe, o real às vezes não é tão estético, tão belo assim. Olha a letra B. Contar as histórias diárias vividas pelos artistas? Não eram histórias diárias contadas. Eram muito mais rituais pontuais do que um dia a dia, porque não foi objetivo das artes rupestres fazer uma narrativa em parede de algo que os possíveis artistas, hoje nós podemos chamar como artistas, faziam. Olha só a letra C. Comunicar-se através da imagem, mostrando as vivências e práticas comuns vividas pelo homem pré-histórico. Exatamente, é o que eu acabei de comentar com vocês. Mas por que não é a letra D? A construção de pinturas em forma de afrescos. Pessoal, os afrescos são estruturas
muito elaboradas de produção de arte. Normalmente nós encontramos em algumas igrejas que são muito mais bonitas e suntuosas. Essa suntuosidade, essa beleza, eu vou falar até desse capricho, não era muito comum dos nossos antepassados não, tá certo? Portanto, a gente fica como proposta de resposta com a letra C. Pessoal, dando agora um salto histórico e indo um pouco mais à frente na história das artes visuais, eu passo agora a falar com vocês da arte indígena. Pois é, a cestaria é um exemplo de arte utilitária, assim como foram as artes para os nossos antepassados, sabia disso? Já que, traçando folhas, bambus, cipós e outros materiais, os indígenas fazem cestos, peneiras e outros utensílios para auxiliar nas tarefas do dia a dia, como guardar alimento, peneirar farinha, coar e até filtrar. Eu trouxe para vocês um exemplo de cestaria para que vocês vejam a beleza que é esse tipo de arte. Além disso, os indígenas também produziram arte em cerâmica. Pois é, a cerâmica é outra forma de manifestação indígena também utilitária, que foi criada com o objetivo de atender a necessidades como guardar líquidos e cozinhar. Mas é fato. Isso que eu vou falar com vocês agora. Talvez a manifestação artística que mais nos impressione e surpreenda é a pintura corporal, já que os povos indígenas fazem do próprio corpo uma tela. Embora os padrões e os significados desses sinais mudem de tribo para tribo, o que a gente sabe é que eles estão presentes em muitos rituais importantes, como casamentos, nascimentos de crianças e batizados, entre outros. Ok? É pensando nisso que eu passo agora a falar com vocês sobre a nossa atividade de número 1, que propõe assim, ó. Considerando tudo o que foi apresentado, por que as artes indígenas brasileiras perderam força com a chegada dos colonizadores em nossas terras? Vamos ativar um pouquinho o nosso conhecimento de história aqui na aula de arte? Pois é, pessoal. Quando os colonizadores chegaram aqui, todas essas manifestações artísticas indígenas que eu acabei de apresentar para vocês tiveram que ser ocultadas do olhar do colonizador europeu, que acreditava que a arte e as propostas artísticas que eles traziam do continente europeu eram melhores ou mais representativas ou mais significativas que aquelas que os indígenas faziam. E é por isso que as artes indígenas brasileiras perderam força com a chegada dos colonizadores em nossas terras. E eu estou usando o termo perderam força para não usar dizimada, ou estigmatizada, ou inferiorizada, ou depreciada, tá certo? Já que, devido à imposição de um ideal e estilo tipicamente europeu, as manifestações artísticas dos povos nativos foram sendo substituídas por um que defendia-se seria, superior ou mais elevado. Logo, aos indígenas foi negada a possibilidade de manifestar não só a sua cultura, tá, pessoal, ou arte, mas também a religião e principalmente a língua, como nós sabemos. Ok? Já que eu estou falando com vocês das manifestações artísticas que participaram da construção da nossa identidade nacional, eu não posso deixar de falar das manifestações artísticas de matriz africana. Olha só, a contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do Brasil vai além da construção de objetos. Nossa matriz indígena, somada à nossa matriz africana, fundamentam o país multicultural que vivemos. Uma das manifestações artísticas visuais africanas é essa que eu estou apresentando aí para vocês, né? É a máscara. Através delas nós conseguimos não só ver a representação características de rostos humanos, mas também de deuses em que os nossos antepassados acreditavam. Além das máscaras, os povos da África também manifestavam-se artisticamente através da aplicação de tintas naturais em seus corpos, assim como os indígenas. Lembram que eu acabei de comentar com vocês alguns segundos atrás?
com o objetivo de demonstrar conexão com as forças superiores em rituais, ou ainda como uma forma de demonstrar posições hierárquicas nas tribos. É pensando nisso que eu preciso falar com vocês que não foram nem as manifestações artísticas indígenas, nem as manifestações artísticas visuais africanas que nós escolhemos para representar o Brasil lá fora. Pois é, pessoal, no Brasil, alguns movimentos artísticos mostraram a cara do país para o mundo e para os brasileiros através das imagens de artes visuais, desde as charges produzidas no século XIX que satirizavam a política da época, passando pelo movimento de arte moderna em São Paulo nos anos 20 e 30. A Semana de Arte Moderna, pessoal, aconteceu em 1922, no centenário da nossa independência. Basicamente, o nosso objetivo era criar uma ideia de Brasil realmente independente. Acontece que os nossos pensadores e artistas não escolheram nem as nossas manifestações artísticas visuais indígenas e nem as africanas, que juntas nos constituem enquanto nação para o estrangeiro, tá certo? Desde essas obras até as obras feitas por artistas contra a ditadura e a favor das novas tecnologias vigentes nos anos 90, o país se mostrou muito produtivo no âmbito das artes visuais. Juno, você quer assistir aula? Vocês acabaram de conhecer o Juno, pessoal. Eu acho que ele gostou da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, então, foi um importante divisor de águas no panorama cultural brasileiro, já que possibilitou uma expressiva liberdade na criação artística, contribuindo para o nosso florescimento intelectual, mesmo nós tendo deixado de lado as manifestações artísticas visuais dos indígenas e dos africanos. Certinho? É assim que eu passo a fazer com vocês a nossa última atividade, que propõe o seguinte: a história da produção das artes visuais no Brasil foi marcada também pelo movimento de arte moderna em 1922 em São Paulo e os movimentos das charges do século XIX e no período ditatorial. Você acredita que a arte contemporânea brasileira é uma evolução desses períodos? Com certeza, a arte contemporânea brasileira é uma evolução das manifestações artísticas modernas e, por conta disso, pode ser chamada também de arte pós-moderna. Os artistas contemporâneos, vale destacar, passam a buscar o estímulo a reflexões sobre o mundo e sobre a própria arte. Além disso, empenham-se em aproximar a arte da vida comum, movimentos que já haviam se iniciado na Semana de Arte Moderna em 1922. Essa proposta de resposta é uma proposta que eu considero bem legal, bem completa, bem bacana, mas fique à vontade para reelaborar, reestruturar se você achar que assim deve. Ok, pessoal? Antes de me despedir, eu queria falar com vocês que tem coisa nova saindo do forninho. O Projeto Enem tá vindo aí com muita novidade. É por isso que você tem que nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui já no canal do YouTube. O Odin participou no começo, o Juno passou por aqui. 2 gatos pedindo isso para vocês. Vocês vão negar? Não! Por favor, eu espero você na próxima aula e até logo!